Hi students, I'm Professor Fernando. I'm here again for another class. This is Hermes, who is going to help us a lot in translating Libra's language. So let's get started. Protect yourself, wash your hands frequently, stay at home and maintain social distance and wear face masks. Então a aula de hoje seria lendo revistas em inglês, o skimming and scanning. Vou explicar o que é esses procedimentos de leitura. Continua sendo na leitura, a gente lendo junto com o estudante, né? Várias formas nesses textos, e a gente faz muitas observações gramaticais, de vocabulário, então a gramática dentro do texto. A gente pretende, nas próximas aulas do outro ciclo, aprofundar um pouco mais na gramática, mas sempre a gramática contextualizada, não a gramática sozinha, não. Então a gente vai ver lendo revistas em inglês. Então, um roteiro do que eu vou falar durante essa aula. Gêneros encontrados em revistas, que é uma variedade enorme de gênero, que a revista é considerada, o jornal é considerado um suporte, onde estão vários gêneros, né? O skimming e scanning, que eu vou explicar o que é, são procedimentos, estratégias de leitura e interpretação do texto das revistas SOS, Safety Magazine, de uma revista. Né? Então, a gente começando aqui, as revistas têm vários lugares que eu falo, tipos de artigo, tipo de matéria. Então, você tem business, que fala de negócios, fala dos Estados Unidos, US, weather, que é o tempo, aqui 29 graus. Então, são vários setores. Então, numa revista, a gente encontra uma leitura completamente, muito diversificada, que eu acho que é importante, é isso, com uma variedade enorme de gêneros textuais. World, que é notícias do mundo, né? Aqui, Black Lives Matter, que foi aquele incidente que deu origem a isso, essas manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. A gente tem também o Commercial Ads, que é o anúncio publicitário, que é muito usado, não tem em revista. Technology and Science, um setor na revista de tecnologia e ciência. Aqui seria uma book review, que é a resenha de livros, tá? Olha a quantidade de gênero que tem. Em revistas de revistas para adolescentes, para jovens, você tem horóscopos, você tem conselhos sentimentais, e aí vai. Aqui você tem também Health, saúde, que é uma parte da revista que traz artigos, né? Sports, para quem gosta. Então é aquela variedade enorme de temas e de assuntos. A tirinha, que é o cartoon, né? Cartoon, você pode achar a tirinha, que é o comic strip ou a charge. No caso aqui é o cartoon. E Editor's Letter. Editor's Letter é o editorial. Em inglês você diz a carta do editor. Editor's Letters ou Letters from the Editor. Cartas do editor. E tem um outro gênero muito usado, que cai muito até no Enem, a gente vê muito, Letters to the Editor. É cartas ao leitor, ao editor. Cartas ao editor, e aqui seria as cartas do editor. Editor's Letter. Então, o Editor's Letter, que é o editorial, que eles falam editorial, eles falam a carta do editor, que é onde aquele jornal, aquela revista expressa opinião. Embora expressa, a opinião está espalhada nas fotos, em outros lugares, de uma maneira muito escondida, mas aqui que é o lugar da revista, exatamente onde o editor, a revista, mostra a sua opinião. Editor's Letter. Business, aqui, Letters to the Editor, a diferença aqui no outro. Editorial, Editor's Letter, Letters to the Editor, onde as pessoas reclamam, o que está acontecendo, quero comentar aquele artigo que foi publicado, aquela opinião política, eu não concordo, é muito comum isso, a gente vê, né? Então, vamos pegar primeiro o skimming, aquela estratégia de leitura que é o skimming. Ler por alto, identificar principais ideias, que a gente fala no inglês. Então, o sentido geral do que o texto, sentido geral, o que está falando bem por alto. Ler o primeiro e último parágrafo. O primeiro parágrafo já vai falar do assunto, né?
português fala do tópico frasal, que vai falar, começa e a palavra e o final do parágrafo, que vão ter as ideias chaves, as ideias-chave do texto. Subtítulos e ilustrações. Aí você vai ver a figura, você vai numa banca de revista, de jornal, você vê a figura, você vê a manchete, você vê as legendas, você vê o subtítulo, você já sabe do que se trata a matéria. Isso aí fala disso e tal, então você já vê. Então é uma leitura mais para pegar o assunto, para pegar o tema, aquilo geral. Então é muito importante isso. Você já, é o que eu falo, a leitura é muito tomar sopa pelas beiradas. Não sei isso, mas eu adivinho aquilo lá, vejo a figura, eu vou, né? Mesmo a pessoa não tendo uma bagagem grande de conhecimentos linguísticos, de gramática, de vocabulário, mas porque a gente pensava muito mais antigamente, o aluno não tem uma base grande de inglês, então não pode ler esse artigo. Mas a gente tem que, pode. Entende uma coisa, não entende 100% do que quer dizer o texto, mas já começa a habituar, começa aquele exercício de se habituar com a leitura, né? Então, o skimming. Agora, o scanning é parecido com o skimming. Só que o scanning, passar os olhos também, é uma rápida visualização, procurando por palavras-chave, também parecido com o outro. O que diferencia um do outro, aqui é informação específica. Eu vi que o assunto trata disso, então eu vou olhar onde, por quê, quem, quando. Então eu vou pegar aquela informação específica. Também uma leitura rápida também, né? Que às vezes o gênero da revista já traz, que traz a informação da manchete, repete na legenda, enfatizada pela foto. Então, todos os elementos na diagramação, eles ajudam a achar isso aqui. Então, o scanning é mais a informação específica. Então, eu peguei um texto da revista SOS Safety Magazine, uma revista educativa. Então, o texto foi um texto que está no PET. Então, a gente tentou, nesse segundo ciclo, fazer aulas, inclusive baseadas, logicamente, para ajudar os estudantes, no mesmo tema do PET, e aqui eu peguei, inclusive, o mesmo texto do PET. Então, vai ajudar. Então, vamos pegar o título. Effects on teens spending too much time on the internet. Os efeitos nos teens, que são adolescentes, que passam muito tempo na internet. Então, o que é o teen? Por que é a revista teen? Por que é a palavra teenagers em inglês? Por quê? A gente perguntava muito em aula. Então, quem sabe o número vê que é 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, de 13 a 19, a gente usa a terminação teen. Então, teen seria as pessoas que têm de 13 a 19 anos, que é o adolescente, né? Então, por isso que é on teens. Tem revista teen, blog teen, então para pessoas dessa idade. Então, a gente vê aqui que pessoas gastando tempo demais na internet. Então, vamos começar a ler junto. Spending time online, passando o tempo online, has become a normal part of our daily life. Transformou numa coisa numa parte normal das nossas vidas diárias. But how much is too much? Mas quanto é demais? Too much é demais. Quanto é demais? Quer dizer, quanto tempo é saudável você pegar informação na internet, mas quanto tempo que é demais? Você está passando tempo demais. What kind of effects does the internet have on our physical and mental state? Que tipo de efeitos a internet tem no nosso físico, no nosso estado físico e mental? Então, essas considerações são importantes. Então, a gente vai vendo. Só o título já traz informações, que é o problema de qual o problema que traz de passar muito tempo na internet. Teve uma aula também que eu fiz sobre o vício. Um tema parecido com esse, mas daquele vício de ficar na internet, aquela compulsão, aquela dependência da internet. Então, vamos começando a ler. A new study shows, um novo estudo mostra, that excessive time on the internet can increase a teenager's risk. Pode aumentar o risco de um adolescente, high blood pressure, pressão alta, risco de uma pressão alta. Então, pode aumentar o risco
Aqui é o possessivo, né? Com o S apóstrofo, é o caso possessivo. Of high blood pressure. Research has shown, a pesquisa tem mostrado, aqui a gente usa o present perfect, que eu vou fazer uma aula mais, pretendo mais para o terceiro ciclo, aulas mais voltadas para a gramática, contextualizada, mais específica. Aqui eu pego um pedaço pequeno e vou dizendo o que é, mas tem aulas que seriam interessantes, mais focadas na gramática. Então, a pesquisa tem mostrou um link, uma ligação entre o heavy internet usage, um uso pesado de internet, e riscos de problemas na saúde, tais como, coloquei em vermelho para chamar a atenção, internet addiction, que é a dependência da internet. Então, um dos riscos é a dependência da internet. Anxiety, ansiedade, depressão, obesity, obesidade, and social isolation. Então, são os problemas que pode ter: internet addiction, anxiety, depression, obesity, and social isolation. One of the 134 teens described as heavy internet user, 26 had unusually high blood pressure. Então, dos 134 jovens descritos como que usam a internet maciçamente, 26 tinham um quadro não comum de pressão alta. Então, a conclusão que a gente tira aqui, que a gente vai vendo, é que esses jovens, adolescentes que dedicam muito tempo na internet, têm um problema de pressão alta, um problema de saúde. Continuando aqui, researchers, pesquisadores, from the Henry Ford Hospital, palavra hospital igual, né? In Detroit, found that teens, descobriram que os teens, que os adolescentes, that spent a minimum of 14 hours a week on the internet had elevated pressure. Então, estudantes, os adolescentes que passam no mínimo de 14 horas por, o A é um artigo que aqui não está no sentido de artigo, está no sentido de por. 14 horas por semana na internet tem pressão alta elevada. Então, 14 hours a week por 14 horas por semana. E tem outra expressão que aparece em outro lugar, every other day, a cada 2 dias. São expressões idiomáticas, onde o conjunto das palavras é que dá o sentido. Então, every other day é a cada 2 dias. Então, continuando o texto, a gente lendo junto. Our time spent online can be productive. Então, o nosso tempo online pode ser produtivo. But shouldn't consume our daily life. Mas não pode consumir nossa vida diária. Trabalho e relacionamentos. People may find that they have lower self-esteem when they interact with social media on a regular basis. Então, as pessoas podem achar que têm uma baixa, lower self-esteem, uma baixa autoestima, quando eles interagem nas redes sociais, que é a palavra-chave aqui, numa base regular. Então, a gente tem aqui daily. O LI pode indicar, é um sufixo que pode indicar o adjetivo ou o advérbio. Então, aqui é adjetivo. Day é dia, daily é diário. Love, lovely, também amor, amável, adjetivo. E aqui também que eu coloquei happy, happy, happily. Troco o Y por I e coloco o LI. É o mente nosso. Happy, feliz. Happily, felizmente. Então, é o advérbio, né? Aqui, continuando, we constantly compare ourselves to the smiling selfies, vacation picture, ao selfie, fotos de férias, vacation pictures, and photos featuring friends and families laughing together, wishing that we had the same happy lives. Então, aqui você fala as coisas que a internet falsas, que todo mundo está feliz, é selfie, fotos de férias, fotos mostrando amigos rindo, felicidade. Então, uma coisa falsa que tem na internet, que as pessoas se viciam nisso, né? Então, aqui eu peguei we constantly compare ourselves, que é o pronome reflexivo, eu coloquei embaixo. Aqui está o pronome sujeito, I, myself, you, yourself, he, himself. Aí continua aqui todos. Só que a gente achou interessante não pegar
em termos de colunas. Vamos prender esse, vamos prender aquele. Eu acho interessante mais no texto. Apareceu aqui nós, então a gente colocou todos para vocês terem uma noção do que é. É quando você faz uma ação e sofre a ação. Nós constantemente comparamos. Quem compara? Nós. Quem sofre a ação de comparar? Nós mesmos. É o pronome igual ao português, reflexivo. Né? Ele faz a ação. Então aqui está falando que procedimentos falsos que do selfie, da pessoa bonita, da pessoa mais nova, da pessoa está na Europa, está numa praia bonita, então falso isso, né? Esse tipo de coisa. Então aqui tem essa sugestão aqui, que eu coloquei o link para ajudar vocês, um vídeo muito interessante, mas se vocês não acharem o link, porque por aqui é difícil você clicar, não está num PDF, você clica no link e vai para o lugar, mas só você procurar no YouTube, já direto, The Modern Adventure, fala muito desse tema que eu estou falando aqui, da dependência do celular, das pessoas infelizes por ter aquela imagem idealizada que não corresponde, felicidade de férias, que não corresponde àquela vida real das pessoas. Então você tem aqui. Aqui você continua lendo. When it comes to real-life interaction, we are often too focused on the number of likes and followers. Então tem likes and followers no ponto de obsessão. Então, continuando aqui, a gente vê que os efeitos são assim, praticamente negativos. Aqui vai continuando a explicar. Então, a palavra que eu destaquei aqui, harmful, e short-lived, coisa de pequeno tempo. Então, aqui continua, marquei as palavras interessantes, o us, que é o pronome objeto, nós, nos, né? Objeto de we, aqui short-lived, aqui o also é o também, acrescenta a ideia, e o to é de fim de frase. Aqui ele usou o also de princípio de frase e o to de fim de frase, né? Então a gente vai vendo aqui, fazer um resumo das palavras que apareceram. As palavras-chave do texto: happiness, felicidade. O ness é um sufixo que indica substantivo. Lembra que eu falei happy, happily. Followers, seguidores, selfies, internet usage, effects, umas palavras parecidas com o português, excessive, cyberbullying, vamos ver outras, researchers, pesquisadores, são as palavras-chave do texto. Pesquisadores, interaction, interação, harmful, nocivo, que faz mal, e daily, diária, social media, que é as redes sociais, né? Online, são as palavras chave. Like and dislike. Então a pessoa fica dependente desse contexto de internet. Aqui tem uma charge interessante que fala: look, Polly, it says that people who spend too much time online neglect their own relationships. Olha, Polly, parece que as pessoas que passam muito tempo na internet negligenciam suas outras relações. E aqui o papagaio não está morto, mas está doente. A gente não vê comida aqui. Então, tem um exercício aqui para a gente, finalizando agora, a gente vai ver o que é verdadeiro naquela charge, né? Então a gente vê: the man ignores the apparent death of the bird. O homem ignora a aparente morte do animal, porque o animal não está morto. É verdadeiro ou falso? True, verdadeiro. The man pays too much attention to the bird. O homem presta atenção demais ao papagaio, ao pássaro. Não, né? Então, false. The parrot doesn't look well. O papagaio não parece bem. Tá, também verdadeiro, true. The man has spent a lot of time online and doesn't take care of his pet properly. O homem passa muito tempo online e não toma conta do seu animal de uma maneira adequada. True. Então, 3 true, uma false. Thanks for watching. Então, recapitulando aqui, o que é mais importante que eu acho dessa leitura toda é você ir lendo junto e vendo o que é mais importante, a gramática contextualizada dentro de tudo, e você ir tentando pegar a ideia principal do texto e ir usando a gramática não solta, a gramática ligada a essa interpretação. Thanks for watching and see you next class.